Olá, pessoal! Eu resolvi gravar esse vídeo especificamente por causa de uma esfera ou sefiró da árvore da vida, tá? Principal ferramenta da sistematização hebraica que chamaram de Kabbalah ou Cabala, tá? Então, e o que que tem a ver Plutão e Platão, tá? Sem recorrer aí a literações, o que que tem a ver o astro Plutão e o grande filósofo Platão dentro desse conhecimento aí, né? Da Cabala ou da Árvore da Vida. Então a gente vai ver. Bom, quem já participou do meu grupo de estudos, de aulas, chamado Abrahadabra, lembra que eu costumo ensinar a árvore da vida e os seus respectivos, as suas respectivas conexões com a astrologia, os planetas e os arcanos do tarô, tá? Então, como eu sou astróloga, eu coloco o enfoque da árvore da vida como um processo evolutivo que você pode chamar de uh, terapia, ou você pode chamar de iniciação, magia, enfim, tá? Tem vários nomes para esse processo evolutivo que a gente utiliza da árvore da vida. O processo evolutivo ele é ascendente, que vai aqui de Malkuth ou da Terra para Keter, né? Ou a esfera aqui da coroa. E o processo criativo, que é o contrário, é descendente, certo? Só que ao longo, né, dos meus estudos, eu percebi que a árvore da vida tradicional eles colocam como regente dessa esfera da ar Urano, às vezes Netuno, mas nunca Plutão. E eu sempre me questionei do seguinte: se essa esfera, que é considerada esfera invisível, abismo, né, uma esfera em que, ao longo do caminho evolutivo, naturalmente, ao longo do autoconhecimento ou do processo terapêutico, esse abismo ou da significa uma espécie de queda, de autoavaliação, de simplesmente você, olha, eu estou indo para um caminho tortuoso, não é por aí. Quantas vezes na nossa vida isso acontece, né? Você está indo para uma. Você está fazendo um processo terapêutico, você está fazendo um processo de autoconhecimento e de repente você diz: não é bem assim, não é bem por aí. E aí você tem que fazer um retorno, uma espécie de retrocesso para ir lá nas origens e dizer: olha, deixa eu começar tudo outra vez, deixa eu pegar esse fio da meada e reiniciar esse processo. Alguma coisa saiu errado, né? Então, quando a gente faz essa reavaliação, nós estamos nessa esfera né? Bom, só para lembrar aqui, tá? A gente faz esse estudo da Cabala, que na verdade tem suas origens no livro dos mortos do Antigo Egito, tá? Inclusive, eu gosto muito dessa edição aqui da Madras, né? O livro dos mortos do Antigo Egito, com várias ilustrações, interpretação, né, do Dr. Ramses Salim. E numa das pranchas aqui, né, numa das partes aqui dessa tradução, existe aqui uma, né, a gente lembrando aqui
né? Vamos olhar aqui uma outra transparência. O Livro dos Mortos do Antigo Egito se refere ao julgamento de Osíris, também ao julgamento de Osíris, aquele julgamento onde, se o seu coração, né, estiver mais pesado que uma pluma, então você, ao longo da sua vida, né, ao longo desse processo de autoconhecimento, de evolução, você teve seus desvios, você teve seus erros, né? Errar é humano, mas insistir no erro não é recomendável, né? Então, dentro desse julgamento de Osíris que é descrito, que é referido aqui por Runefer, né? Que é o autor deste livro dos mortos do Antigo Egito, ele sempre se remete, né, a Osíris como o Deus que julga, né? Ele está no reino dos mortos e ele faz esse julgamento entre, né? Vamos ver aqui o que está mais pesado, né? Tá aqui Thoth, né? O Deus Thoth, Deus da magia, Deus da escrita, aquele que tem todos os registros de todos as almas que vêm aqui para julgamento, tá? E aqui tem alguns canopos, né? Que são garrafinhas feitas de âmbar, onde se coloca os órgãos, né? Do falecido. E aqui está pesando o coração, né? Será que o coração é mais pesado ou menos pesado que uma pluma? Bom, então, nessa prancha de número 3, o Runefer, ele diz o seguinte: que minha alma seja convocada e encontrada ao lado dos mestres da verdade. Vim para a sua cidade divina, Duat. Então aqui a gente já percebe o seguinte: cidade divina, né? A cidade divina, ou seja, onde Osíris preside, Duat, que a nomenclatura parece muito com o Daat, né? Vim para a tua cidade divina, Duat, durante o período de tempo por tudo que pertence à alma, né? A divindade é a senhora da verdade, a senhora da providência, a grandeza da preparação e comanda inteiramente a terra, né? Ou seja, Runefer, ele está dizendo, olha, eu estou aqui, né, para apresentar aos mestres da verdade, estou aqui nesse local divino do At, tá? Que é onde o morto se encontra frente a frente com Osíris, e eu estou sendo julgado. Quais as minhas verdades? Será que minhas verdades são compatíveis com a verdade da divindade? Certo? Agora, tem um detalhe, né? Moisés, ele foi sumo sacerdote do faraó Akenaton. Então Moisés, ele aprendeu durante, né, enquanto o povo dele era escravizado lá no Egito, ele aprendeu uma série de coisas, né, na sabedoria do Antigo Egito. E saiu, né? A gente conhece o Êxodo, etc. Saiu do Egito e começou a ditar uma série de leis dentro da sabedoria, dentro da doutrina hebraica. Mas, no entanto, o aprendizado dele foi no Egito. Então, a gente sabe que a origem da sistematização hebraica da árvore da vida, Kabbalah, vem do
Egito, tem suas origens no Egito. Tanto é que eu coloquei aqui esse pilar, né? Essa estela, né, demonstrando exatamente uma das ilustrações desse livro dos mortos do Antigo Egito, que obviamente, né, se a gente observar, tem muitas semelhanças aqui com os pilares, os caminhos da árvore da vida, tá? Inclusive lendo, né, o que eu recomendo, leia, né, este livro aqui, não sei se voltou o catálogo da Madras, né? Leia, que é excelente para entender, tem as interpretações aqui de um egiptólogo. Bom, tá, entendendo isso, e a gente falando aqui de Duat ou Daat, e lembrando também que, segundo alguns estudiosos, Platão também foi até o Egito para pesquisas, para estudos, e num dos livros dele, né? E nos livros que ele escreve, são sempre diálogos, né? Geralmente quem encabeça o diálogo é o mestre dele, que é Sócrates. E existe aqui num dos livros de Platão chamado Fédon, né? Você consegue baixar gratuitamente aí da internet. Ele fala justamente sobre Hades. Ora, Hades, tá? É Plutão, né? É o grego, né? O nome grego de Plutão, Plutão romano, né? A gente sabe que Roma absorveu muito da cultura grega. Hades, ou seja, o reino dos mortos, o reino onde, quando morremos, né, segundo o conhecimento, aí, a mitologia grega, né, nós temos que embarcar na embarcação de Caronte e chegar até o Tártaro, onde tem o nosso Hades, né, ou Plutão. E na parte do Fédon, livro aqui do Platão, um capítulo chamado Mito do Destino das Almas. Aí eu vou ler isso aqui para você, lembrando que Platão, né, ele além do conhecimento da mitologia grega, ele também, segundo pesquisadores, tá? Ele também teve contato, assim como Tales de Mileto, Anaxágoras, teve contato com a cultura egípcia. Então, aqui no livro Fédon, ele escreve o seguinte: a alma, com efeito, nada mais tem consigo quando chega ao Hades do que a sua formação moral e o seu regime de vida. Então começa aí, olha, lembrando lá de Runefer, do Livro dos Mortos, né? Olha, eu chego aqui na cidade da verdade, eu estou encarando, né, com a minha formação moral, a minha vida, o deus Osíris, aquele que vai me julgar. Vou para o paraíso ou vou para ser devorado pelo deus Sobek, né, pelo crocodilo. Então, e aqui ele continua aqui, né? Inclusive assim, o livro é dele, mas ele fala, né? É como se Sócrates estivesse falando nesse diálogo aqui chamado Fédon, né? Bom, continua falando sobre o caminho que conduz ao Hades. A mim, todavia, quer me parecer que ele não é nem simples, nem um só caminho que conduz ao Hades. Vou chamar a atenção aqui.
desses caminhos para essa esfera aqui, né? Para a cabeça da cruz ansata. Então não é nem simples nem o sol. Pois se houvesse uma só estrada para ir ao Hades, não era necessária a existência de guias, já que ninguém poderia errar a direção. Mas é evidente que esse caminho contém muitas encruzilhadas e voltas, e prova disso são os cultos e os costumes religiosos que temos, né? Ou seja, ele fala justamente, né, do reino do Hades ou Plutão como aquele que tem muitos caminhos, encruzilhadas, tá? Que não é simples. E também existem voltas, né? E ele fala assim que isso vai depender do quê? Dos muitos cultos, muitos costumes religiosos, tá? Tem uma parte aqui que ele diz também. Então, os que lá se encontram reunidos no Hades são submetidos a um julgamento e, imposta a sentença, são levados ao Hades conduzidos por um guia a quem foi dada a ordem de levá-los para lá. Depois de haverem recebido o que mereciam e de terem lá permanecido durante o tempo conveniente, outro guia os reconduz para cá, ou seja, para a terra, através de muitos e demorados períodos de tempo. Olha que coisa interessante, né? É exatamente o que a árvore da vida nos ensina no processo de autoconhecimento. Nós, aqui está a Terra, tá? Então, somos conduzidos por guias, né? Aí você pode traduzir isso como anjos guardiões, anjos da guarda, mestres, dependendo do número, como o próprio Platão fala aqui, né? De religiões, imagina, né? Ele viveu aí 400, 500 anos antes de Cristo. Ele não sabia quantas religiões iriam se deflagrar aí depois de tanto tempo como nós temos agora. Então, cada vez mais o caminho não fica tão simples, fica complicado. São, obviamente, muitas lorotas, né? Muitos dogmas para a gente se perder nesse caminho. E quando a gente chega no abismo, o que, que acontece? Se estamos no caminho desviado, somos julgados, né? Assim, olha, no julgamento, estamos na presença de Osíris, tá? Mitologicamente falando. Não, então vai ter que voltar de períodos em períodos de tempo. A gente pode ler isso como reencarnação também. Afinal de contas, estamos falando da morte, né? Ou de Plutão, certo? Então, resumindo, essa esfera aqui, tá? Aqui estamos na árvore da vida que eu ensino, que eu, né, depois do que eu estudei, do que eu entendi, eu entendo como esses significados, tá? E o abismo regido por Plutão. Claro, né, gente? A gente estudando o livro dos mortos do Antigo Egito, olhando aí o que Platão tem a nos ensinar. E, finalmente, né, entendendo qual é o significado dessa esfera, nós, né, inclusive ele tem como o significado esotérico a sabedoria, o conhecimento, né, knowledge aqui. Então, muitas vezes nós nos reconhecemos só com a questão da racionalidade, né? Então, hoje, por exemplo, estamos num mundo que, de 400 anos para cá,
nos pautamos mais pela racionalidade, esquecemos a metafísica, esquecemos as questões da espiritualidade, da transcendência e nos pautamos demais na racionalidade. E é interessante que no esoterismo há o conhecimento, né, esteja aqui ligado à esfera de Dá, né? E também ao chakra do aqui o chakra laríngeo, certo? Que é como nós processamos esse conhecimento, processamos as informações. Então, mas, poxa, que coisa, né, Mônica? Por que que eles confundiram, colocaram Urano aqui, né, no abismo, e Urano, justamente na mitologia grega, greco-romana, é o deus da criação, ele juntamente com Gaia, né, a Terra, os dois, eles criaram todos os seres vivos, de acordo com a mitologia, então a gente já percebe que Urano, na esfera do abismo, é uma falta de conhecimento astrológico, é uma falta de conhecimento mitológico, né? E também a lógica a lógica filosófica, né, do esoterismo, né? Como que você né, no seu autoconhecimento você chega aqui, né, numa esfera regida por Urano que é criativo, né? E aí você chega né, na esfera suprema aqui, a coroa, a Keter, e existe Plutão ali, que é um planeta de crises, que é um planeta de transformações e não de criação, certo? Então, é isso, tá? O que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, que durante muito tempo eu cheguei a essa conclusão, né? Bem, até né, pela questão assim da lógica astrológica, que Plutão está aqui em Daar, né? Pelo livro dos mortos do Antigo Egito, também, além da similaridade dos vocábulos Dvat e Daat, certo? Né, conhecimento sistematizado por Moisés, que absorveu esse conhecimento do Antigo Egito, certo? Agora, a minha justificativa por alguns estudiosos, né, colocarem Urano aqui, Plutão ali, é uma questão apenas astronômica, certo? Ora, só que é o seguinte, a órbita de Plutão, ela muitas vezes ela vai se aproximando, né, no periélio dele, ou seja, quando ele está percorrendo o signo de Libra, Escorpião, Sagitário, no periélio dele, ele acaba olha só, cruzando aqui a órbita de Netuno e se tornando mais veloz relativamente, né, a Netuno nesse periélio. Por quê? Olha só a forma elíptica, né, da órbita de Plutão, certo? Os outros, eles têm uma órbita aqui bastante adaptada, né, no ciclo em torno do Sol. Já Plutão não. Plutão já tem essa diferenciação aqui. Então, por isso que talvez os outros estudiosos tenham colocado Plutão. Ah, não, Plutão é o último planeta, né? Se a gente tem a Terra aqui, né? Vocês observem como que a localização dos outros astros em relação à Terra são a partir da proximidade, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol e assim por diante. Então, chegou nos transaturninos, aí as coisas ficam um pouco mais confusas. Mas, se a gente... Olha só como que é interessante, né? E misterioso como que, né, no conhecimento lá do Antigo Egito,
eles entendiam Hades, né? Ou até mesmo os gregos entendiam Hades, né? Como um mundo voltado ao julgamento, voltado ao abismo. Olha, tá na hora de, inclusive astrologicamente, quando nós passamos por crises, por ciclos plutonianos, o que acontece? Está na hora de você rever alguns valores, está na hora de você abrir mão de, de certas premissas, paradigmas, doutrinas, seja lá o que for. Tá? Esses são os ciclos de Plutão sobre o nosso mapa de nascimento, que também tem esse significado, esse caminho do evolutivo da árvore da vida. Então, muitas vezes, quando estamos num momento da nossa vida que tudo está, parece que está tudo dando errado, né? Parece que, puxa, se você insistir num paradigma, num comportamento, etc., é como se você chegasse, né, na sala da verdade com Osíris e encarasse ele e falasse, ó, não, eu tenho razão, é assim, vou insistir. E aí o que acontece? A balança, ó, né, seu coração, e aí, né, você vai ter que enfrentar os seus demônios interiores, né? Quando você, eu entendi, agora eu vou refazer esse caminho, aí você, né, retorna, né, você retorna, como Platão escreveu aqui no Fédon, né, os caminhos, as coisas não são simples, são vários caminhos, então, muitas vezes um guia, ele vai trazer você de volta e vai levar até, né, esse guia, esotericamente falando, é o nosso sagrado anjo guardião, a nossa pedra filosofal, né? O nosso, enfim, algo que, pedacinho de Deus, né? Ou da substância primordial, né? Eu coloquei aqui a substância primordial, pensando muito na definição do grande, meu filósofo favorito, se é que eu posso dizer isso, que é o Bento de Spinoza, que definiu Deus como substância. Né? Ele dentro do livro dele, 5 volumes, chamado Ética, ele definiu Deus como uma substância, como algo que está em tudo, né? Então ele foi o primeiro físico quântico do mundo, porque ele percebeu, né, que existe uma espécie de energia ou matéria, tá? Dependendo aí da onda, né, do colapso de onda. Então essa energia, essa matéria que está em tudo, então ele definiu também o monismo, né? Ele chamou de substância, então ele definiu Deus como substância, que inclusive o próprio Einstein adotou essa definição de Deus para ele mesmo, né? Einstein aí, Sol em Peixes, Saturno fazendo conjunção com Mercúrio em Áries, então é uma definição que vem tanto da intuição dele quanto do entendimento racional dele, né? Que é extremamente complementar. Bom, pessoal, então é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu sempre coloquei no grupo de estudos Abrahadabra, eu sempre falei, olha, essa esfera aqui da arte só pode ser regida por Plutão, né? Quanto o Criador, Supremo Criador, Deus, né? Céu, o gerador aí dessa substância está aí na esfera de Keter. Mas isso era minha conclusão particular. Quando eu vi essas e também, né, do livro dos mortos do Antigo Egito. E agora mais um para confirmar, que é aí Plutão, né, falando sobre o julgamento, falando sobre os caminhos que levam aí a Hades ou a Dá, né? Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado.
né? Entendam sempre, façam né, sua análise introspectiva a respeito desses caminhos de vida que vocês têm, de momentos em que vocês percebem que precisam se despojar de tudo, das crises, das mortes que a gente passa ao longo da nossa vida mesmo, das perdas e do retrocesso que aparentemente é extremamente desgastante. O sentimento de culpa vem às vezes dessas avaliações, desse julgamento, mas faz parte do processo evolutivo, certo? Não é de uma tacada só, não é se reconhecendo com ferramentas egóicas, com pseudo-mestres aí, pseudo-guias, né? Que a gente consegue levar isso adiante, né? Ainda mais no mundo que estamos atualmente. Né? Eu vou deixar um link aqui embaixo, né, do vídeo, sobre Plutão em Aquário. Então é uma coisa importante entender esse novo processo aí do Hades, né? Essa nova roupagem do Hades, o que ele está julgando, qual é a transformação, qual é a mudança de paradigmas que vamos ter aí nos próximos 20, 30 anos. Muito obrigada por assistir, se inscrevam no canal, né? Se tiverem dúvidas, comentários, por favor, pode aí se manifestar. Um grande abraço.